tipos de arte que eu faço. Não sei, nós vamos mudar. Daquele formato ali, quadrada. Para eu desenvolver melhor essa arte. Isso aqui é perfeito para fazer composição. Nessa pose que eu preciso e usando de referência. Boa tarde. Hoje é terça-feira e eu tô me preparando aqui para gravar uns conteúdos lá pro Instagram, principalmente para minha marca. Eu quero gravar alguns tipos de arte que eu faço por encomenda para abrir minha agenda para dezembro. Tô organizando aqui o cenário, o quarto, e acho que eu vou tentar gravar um pouco desses bastidores. É um pouco complicado porque eu só tenho um celular para gravar. Mas eu vou tentar ao máximo mostrar isso, porque eu gosto de assistir bastante isso também. Enfim, acho que pode ficar legal. Temos aqui o meu tripé. Essas duas telas que eu quero gravar takes rapidinhos, assim, segurando elas. Também essas telas aqui para eu exemplificar retratos que eu pinto. Tem também as eco bags. Essas outras telas aqui que eu vou também gravar alguns takes para exemplificar. Essa e tem esses mini quadrinhos que eu vou tirar daqui também. Bom, qual que é a ideia? Eu quero primeiro montar um vídeo bem curto com trechos bem curtos, assim, tipo, segurando uma tela, daí em seguida já fazer um corte, segurando a outra tela, daí mostrando as menorzinhas, aí as variações que eu posso fazer, tipo retrato, e por fim mostrar minha arte em produtos, né? Mas todas segurando assim bem rapidinho. Na minha cabeça isso vai ficar legal, e eu coloquei essa blusa azul pra combinar, assim, com minha identidade visual, e até com essas telas, assim, que tem bem presente esse azul. Resolvi o problema das duas câmeras. Tô com meu celular livre agora, tô gravando pelo computador, porque é o que dá. Daí eu vou começar a gravar na vertical ali. Só não sei onde eu vou colocar esse microfone, porque
né? Eu não quero que ele apareça nas gravações do vídeo mesmo, né? Tá, eu não sei por onde e por qual que eu vou começar. Vou deixar esse microfone aqui, vai. Eu não sei se eu começo pelas telas, se eu também tiro o violão daqui, acho que sim. Também tô em dúvida se eu tiro esse mural, sabe? Daí coloco a tela, deixa eu ver. Mas também não quero que fique espaçado demais. Até porque ali onde tá o celular, nem dá pra... nem pega. Ai, mas assim fica tão sem graça. Parece que falta preenchimento nesse espaço, sabe? Mas talvez é porque é o meu lugar. Não, aqui não. Tô vendo aqui no... Deixa eu pensar. Tudo teste, né? Eu ainda tô aprendendo muito como fazer esses vídeos, esses conteúdos. Pra mim, isso é muito mais difícil do que fazer o trabalho em si de artista, né? Pintar as telas e tudo. Aqui, exatamente aqui, eu fico na frente das coisas. Aí eu não sei se... não sei se é isso que eu quero, sabe? O problema de pôr o celular mais pra cá é que eu não enxergo no espelho o que vai estar acontecendo. Vou mostrar pra vocês como tá legal aqui nessa visão que eu tô aqui. Aí eu tô tentando me enquadrar aqui pra pegar principalmente essas que são mais azuis, mas também vai ter um momento de eu pegar elas e mostrar direto na câmera, né? Olha. Não sei. Vou continuar tentando. Eu coloquei um suporte de espelho atrás disso aqui, pra ele ficar paradinho assim, tipo um porta-retrato, sabe? Aí eu fiz a mesma coisa nesse outro. Só que eu estiquei uma tela, né, no caso, pra pintar. Esse daqui já é a telinha pronta que eu só encaixei, ó. Daí nesse eu coloquei um papelão atrás. Vamos pra prática agora. Ih, puxei muito pra lá. Boa tarde, amigos. Hoje é quinta-feira. Bom, ontem eu passei o dia editando algumas coisas no computador e no outro dia, no último dia que eu gravei, eu tirei umas fotos, gravei uns vídeos. Então ontem eu fiquei editando um pouco isso. E hoje eu resolvi que eu vou pintar mais um pouco essa tela que eu basicamente já tinha terminado, mas quando eu coloquei ela no computador para fazer uma edição básica para colocar no portfólio, para postar, enfim, eu senti que ela ficou melhor ainda, com um pouco mais de saturação, um pouco mais de definição. Então é isso que eu vou fazer agora. Já passou quase um mês que eu tinha basicamente terminado ela, feito o fundo, ajustado algumas coisas. Então ela tá totalmente seca, né? Então nós vamos mudar. Ó, ela tá basicamente desse jeito aqui. E no computador eu consegui deixar ela mais assim, mais saturada, sabe? Mais vívida. Então é essa realidade que eu quero trazer pra cá agora. Deixar esse fundo até mais profundo, assim, né? Com as cores mais fortes. Eu vou começar a preparar a tinta aqui, colocar minha luva e tal. E
tentar conversar um pouco com vocês, igual da última vez. Eu terminei aquela outra tela ali, que tem essa mesma pegada na minha estética. Faz uns bons dias que eu não pinto nada, pra falar a verdade. Desde que eu montei meus sites, meus portfólios, eu fiquei realmente muito focada nisso e eu tenho ficado, na verdade, passado bastante tempo focada em coisas no computador. Isso me estressa um pouco, me cansa, mas eu entendo que é parte necessária do trabalho e também o fato de estar passando muito tempo assim, ultimamente, é só uma fase, né? De ter direcionado muito o meu foco, o meu tempo só para isso, e agora que eu consegui, digamos que, estruturar melhor as coisas, fazer o que eu queria fazer mesmo, principalmente de portfólio e apresentação, agora eu vou voltar mais com essa minha rotina de pintura mesmo e tal, da criação das obras e tudo mais. Eu até tinha guardado essa paleta aqui, não sei se eu vou usar. Eu quero muito terminar essa tela logo pra começar outra que eu tenho uma fechada, né, uma em branco, daquele formato ali, quadrada, que é 40 por 40. Eu quero fazer outra nesse estilo aqui, com outros elementos dentro da cabeça, né, porque eu já tenho um rascunho de várias. Na verdade, eu tô em dúvida se eu começo essa... Tô em dúvida se eu começo com essa mesma estética da cabeça, assim, com os elementos dentro, ou de um outro rascunho que eu fiz essa semana. Vou pegar pra vocês verem. Ó, abri certinho. Essa que eu tô terminando, que eu vou retocar, né, fazer mais umas coisas, foi a partir desse rascunho aqui. E a que eu desenhei essa semana passada, foi essa daqui, que eu acho que tem mais a mesma pegada dessa outra do que aquela ali que eu mostrei pra vocês, da tela quadrada. Mas eu tenho muitos outros rascunhos que são mais daquele jeito, que é literalmente uma cabeça de frente e outras coisas dentro. Não sei, piras da minha cabeça, da minha estética, do meu estilo, vamos ver qual que vai sair antes. Eu quero fazer ambas, né, mas eu não sei qual eu vou escolher primeiro. Eu vou montar uma paleta nova aqui, se eu precisar pegar dali alguma coisa que já tá bem velha aqui, eu pego. O azul tem que deixar mais forte, algumas partes mais escuras. Eu vou escurecer com o marrom. O carmim também. Deixar essas partes mais avermelhadas. Eu pintei aqui, mas sinceramente eu não gostei. Eu sei que quando a tinta secar, ela vai dar uma assentada na tela, digamos assim, e vai clarear um pouco, mas eu gosto mais de como tava antes, o tom que tava antes. Agora ficou muito
gritante. A ideia era ficar com as cores um pouco mais vibrantes, mais saturadas, mas eu acabei até mudando o tom, né? Antes estava puxado um pouco mais pro laranja, marrom, terroso, e agora tá bem esse carmim, que eu acabei usando quase que a cor sem muitas misturas, sem muitas nuances. Eu ainda não escureci o fundo do azul, eu mexi mais nessas partes pontuais do vermelho, que tava laranja e tal, mas não sei se eu primeiro escureço o fundo azul, tento tirar um pouco desse vermelho, desse carmim. Acho que eu vou escurecer um pouco o fundo, mas eu também tô com medo de ficar forte demais e eu acabar não gostando também. Eu ainda tô aprendendo a fazer a segunda camada quando é retrato na tinta a óleo. Eu acho esse processo mais fácil quando é paisagem, mas para retrato eu vejo que eu ainda tô aprendendo, aperfeiçoando. Parece um pouco mais fácil fazer a técnica à la prima. É basicamente quando você não dilui quase nada a tinta óleo. Já na primeira pincelada é o que vai ficar a pintura final, por isso o nome é La Prima. E já a pintura por camadas é justamente isso, você vai pintando, espera secar, ou às vezes não, deixa meio seco e já vem com outra camada de tinta por cima. E geralmente elas são mais diluídas entre si, com solventes, com óleo de linhaça, por exemplo, até chegar nessa camada com mais óleo mesmo, que se chama camada magro sobre gordo, né? Que é camadas com menos óleo embaixo e as de cima são as com mais óleo. E eu ainda tô aprendendo a fazer essas transições e essa construção de camada, principalmente nos retratos. Então, vamos ver como vai ficar. Eu vou começar a escurecer das pontas pro meio, que eu acho mais fácil. O fundo, obviamente, é muito mais fácil, porque apesar de eu deixar algumas pinceladas marcadas, não importa muito essa construção, assim, do realismo, né? Que tem, de certa forma, aqui nesses retratos que eu faço. Aqui nessa parte do azul eu tô diluindo ele pouco, eu tô usando quase que a tinta pura mesmo, pra dar essa profundidade maior. Boa tarde, gente. Hoje é sexta-feira e eu comecei a pegar minhas coisas pra desenhar, pintar alguma coisa pra soltar um pouco meu traço, minha mão, minha criatividade, antes de criar algo em específico, assim, de trabalho ou que tem alguma estética mesmo minha. E eu tava pesquisando alguma referência, né? E eu descobri um site que se chama Pose Maniacs. Vou escrever aí pra vocês. Que tem absolutamente todo tipo de pose que você possa imaginar. Dá pra você filtrar como você quer que esteja essa pose, daí tem um modelo tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. E você pode configurar absolutamente tudo, assim. Você pode girar, mexer dessa forma.
também espelhar, selecionar se você quer o modelo feminino, né, o masculino. Qual posição aqui também, você pode ir mudando nesses ângulos de visões aqui. E tudo assim, gente, tipo, luz e sombra, intensidade. Isso aqui é perfeito pra fazer composição, sem contar essa parte aqui. Dá pra você colocar um grid, ativar ou desativar chão, piso, essas coisas. E aí, criar a tua arte em cima disso. Eu achei isso fenomenal. Com certeza vou usar muito ainda, tanto pra estudo, esboço, quanto pra criar mesmo novas composições em diferentes poses, né? Perspectivas, assim. Eu achei muito incrível mesmo. Então fica aí dica pra vocês que desenham por hobby ou que também são artistas de trabalho. Então eu vou continuar procurando aqui minha pose. Eu queria primeiro dar uma estudada mesmo, rabiscar qualquer coisa, mas também tava procurando algo parecido com isso aqui, com essa pose aqui, para eu desenvolver melhor essa arte que eu preciso fazer em parceria, assim. Preciso montar a arte final para depois montar um post. Achei algumas poses já parecidas, também dá pra mesclar entre elas. E geralmente quando eu tenho algo assim, eu acabo tirando uma foto minha nessa pose que eu preciso e usando de referência, ou procurando algo mais parecido possível no Pinterest ou coisa do tipo. Mas agora com esse site, que foi uma descoberta assim na minha vida, vai mudar bastante coisa. Eu acho que dá pra evoluir bastante também a partir desses estudos e dessa observação mais ali certinha do corpo, da anatomia, sabe?